muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje é sobre o fim das saidinhas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Com a derrubada dos vetos do Executivo Federal, o benefício agora só fica disponível para presos em regime semiaberto e apenas nos casos de realização de cursos profissionalizantes, ensino médio ou superior. Para debater esse tema, então, nesta noite, eu recebo o defensor público Fernando Martelletto. Muito boa noite e seja bem-vindo, doutor. Boa noite, André. Boa noite, Orion. Com muita alegria que eu volto ao Entrevista Coletiva para debater esse tema tão importante para a sociedade. O prazer é todo nosso. Eu recebo também o desembargador Henrique Abiacchio. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Orion. Para mim é um prazer enorme, é a primeira vez que eu participo e já me sinto à vontade de voltar várias vezes. Legal. E ao meu lado, o nosso comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira, que vai me ajudar a formular as perguntas. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Boa noite aos nossos convidados. Prazer recebê-los aqui. Eu queria começar dando uma contextualizada, né? Porque acontece o assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, por um detento que estava na saidinha temporária, né? Ele até não tinha voltado, enfim, acaba cometendo esse grave crime. E aí, claro, o caso repercute demais, ganha ali também a política e acontece uma primeira votação. O Congresso proíbe, né, essas saidinhas temporárias. O governo federal, o Executivo Federal, ele acaba vetando, mas agora, né, recentemente, esses vetos são derrubados, portanto, fica naquela situação, né, o preso só em regime semiaberto e só para questões educacionais, curso profissionalizante, superior, ensino superior, ensino médio, enfim. Na opinião do senhor, desembargador Henrique, é uma evolução, é positivo a gente não ter essas saidinhas? Como é que o senhor vê esse movimento do Congresso Nacional e que agora está definido, é uma lei, pelo menos nessa definição momentânea? André, eu acho que é sempre um pouco temerário a gente fazer política pública, política criminal é uma política pública, baseado num caso concreto. O caso é absolutamente lamentável, claro, nos consterna, né, um caso gravíssimo, mas e toda política criminal, por ser uma política pública que envolve diretamente garantia fundamental, que é o direito à liberdade, né, ou seja, não é porque a pessoa está presa que ela perde todos os direitos, né? Ela tem direitos, né? Não pode deixar de... Tem direito à vida, à saúde, enfim. E a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente tem que ter um olhar até no que beneficia a sociedade. Não é só uma questão de direitos humanos, de garantia fundamental só, não. Quando a gente faz política pública, ainda mais uma política pública dessa dimensão, nós temos que ter um olhar atento não apenas ao caso que motivou o debate, mas o debate ele tem que ser um pouco mais cuidadoso. Então, eu entendo que foi precipitada essa supressão ou essa, vamos dizer, diminuição desse direito. Né? Doutor Fernando, eu gostaria também de ouvir a opinião do senhor a respeito disso aí, incluindo uma questão. Essa medida, ela tem uma eficácia imediata, a suspensão imediata? Como ficam aqueles que já estavam presos? Eles suspendem também o direito deles. Como é que o senhor avalia a eficácia disso para a criminalidade e para a segurança pública? Bem, então, fazendo uma introdução inicialmente, a grande questão que antecede a essa lei que foi efetivada agora, né, com a derrubada do veto presidencial, é uma discussão entre o direito natural e o direito positivado, né? Os filósofos da Igreja Católica de antigamente, né? Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás de Aquino já diziam que uma lei que não é justa não pode ser considerada lei. A questão da lei é nós analisarmos a racionalidade e a finalidade da lei, né? Que me parece que no caso concreto, fazendo coro com o que o desembargador Abiacchio já havia mencionado, não cumpriu seu desiderato da forma como foi sancionada, né? E foi promulgada pelo Congresso Nacional, derrubando os vetos. E não se considerou uma série de aspectos de ordem técnica e processual
que vão dizer respeito à vida e o convívio social, a partir da questão que essa lei alterou uma lei, uma regra, que é a Lei de Execução Penal, que já é uma lei quarentona, desde 1984, quando ela foi editada e entrou em vigor, né? Já estamos com 40 anos dessa lei, e ela vinha cumprindo bem o seu papel, mas que, lamentavelmente, por um casuísmo, houve essa questão toda da consternação e motivou essa alteração da lei, sobretudo nesses momentos que precedem eleições gerais no país, né? O projeto de lei que culminou com a Lei 18.143, o nascimento dele foi em 2022. E respondendo à questão que o Orion levantou, essa lei ela só vai surtir efeito para aquelas pessoas em cumprimento de pena que foram condenadas a partir da data da vigência da lei. Ou seja, toda a população carcerária brasileira que se encontra hoje privada de liberdade não será alcançado por essa modificação. Agora, o debate ele se mantém, né? Assim, o debate na esfera do Congresso, ele, pelo menos por enquanto, é encerrado por conta da votação no Senado e na Câmara. Mas, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil está judicializando essa questão que chega ao STF. Do ponto de vista constitucional, como é que os senhores interpretam essa lei? Ela é inconstitucional? Como é que fica essa questão? Como é que os senhores imaginam? O senhor quer começar? Sim. Nós temos que partir da premissa que a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, ele se organizou tendo como fundamentos, que estão previstos lá no artigo 1º da Constituição Federal, que são os pilares que estruturam a nossa sociedade, que nos organizam, né? Fundamentos como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, né? A valorização do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político partidário. Esses são os valores fontes sobre os quais se fundam, né, que toda a organização e a estruturação da nossa sociedade. Então, o destaque aqui é para a dignidade da pessoa. Volto a repetir, a lei, ela não pode prejudicar a dignidade da pessoa sob pena de se tornar uma lei injusta. E o que aqui se preserva com esses direitos que foram suprimidos nessa alteração legislativa recente, foram direitos que viabilizam minimamente a dignidade da pessoa, mesmo privada de liberdade. E é sobre isso que está se discutindo, né? Como a questão que foi, na minha opinião, muito bem conduzida pelo governo federal, ao fundamentar ali o veto, né? Que seria o prejuízo trazido pela própria família dos encarcerados, que vão ficar privados do convívio, né? E especialmente no caso das mulheres encarceradas, que não vão ter direito, né? E não vão ter acesso aos seus familiares. Isso é muito grave, né? E sob essa perspectiva de ordem fundamental e constitucional, penso sim que há uma flagrante inconstitucionalidade nessa lei. Doutora Biak, o senhor é um estudioso do tema. Gostaria que o senhor falasse sobre essa experiência que tivemos, já que o doutor Fernandes que é uma lei quarentona, né? Como é que foi a experiência das saídas temporárias? Elas trazem risco para a segurança pública? Que indicadores o senhor tem a respeito disso? Olha, Orion, é o seguinte, primeiro, até para complementar, eu concordo com o doutor Fernando, né, essa questão, é claro que a lei, ela, pelo menos a princípio, ela tem validade formal, né? A validade formal, processo legislativo, né? Vem ocorrendo de maneira correta. Mas do ponto de vista material, a gente tem que pensar se há uma questão de ponderação de princípios, né? E aí, entrando na sua pergunta, né? A lei de execução penal, ela se originou numa CPI do sistema carcerário de 1976.
E isso apurou-se naquele momento que havia uma diferença muito grande da execução penal em cada estado, em cada presídio. Então, a lei de execução penal ela veio unificar o tema. Ela é como se fosse um código da execução penal, né, para unificar a execução penal no Brasil. E ela prevê deveres, né, prevê questões, né, até de faltas que o preso pode cometer e prevê direitos, né, especialmente preocupada no tratamento pós-penal, que é uma coisa que é completamente esquecida, né? E um desses elementos que a gente tem, ela tem erros e acertos, mas esse, na minha opinião, era um acerto, porque o nosso sistema é um sistema que ele é progressivo, tanto que nós temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto, e vai havendo um progressivo ganho de direitos. Então as pessoas vão passando a ter maior convivência. Como que se pode esperar que um preso vai ser reinserido na sociedade se ele não vai ser colocado no convívio de maneira progressiva, voltando até a família? O pensamento também na família é importante. O doutor Fernando aqui mencionou a questão das mulheres. Os dados que nós temos, Orion, você me perguntou sobre os dados, são os seguintes. Primeiro que em relação às mulheres recebem, em média, 30% a 40% das mulheres recebem visita, enquanto os homens 80%. Então nós estamos privando, né, toda a família, às vezes os filhos, né, porque nem sempre eles conseguem visitar a mãe, né. Então a gente tem um problema muito grave para a família. E do ponto de vista da saída temporária, veja como que ela é um instrumento de progressão interessante. Os dados que nós temos em Minas Gerais é que apenas 3% dos presos não retornam. E no Brasil inteiro é cerca entre 4% e 5%. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública e do DEPEN nacional. Então, nós vemos que, obviamente, se 3% não retornam, 97% retornam. Ou seja, se eles retornam, obviamente, é apurado se eles cometeram crime fora e muito provavelmente não cometeram, senão eles regrediriam de regime e perderiam o direito. E perdem o direito. Eventualmente pode acontecer que um ou outro. Então, no meu entender, a saída temporária é um instrumento interessante de progressão e de volta do convívio. E aí é o ponto, né, que o André me perguntou no início, e essa é a grande questão que deveria ter sido mais discutida. Qualquer instrumento não é passível de crítica? Claro que é passível de crítica, tem que ser analisado, tem que ser discutido, mas aí que está. A gente, quando acontece um fato que consterna a sociedade, a gente se identifica muito mais com a situação da vítima, é natural, é psicológico do ser humano, né? E aí o problema é fazer essa política criminal baseado neste fato concreto. Lamentável, né? Claro que é um fato lamentável, horrível, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vamos fazer o seguinte, a entrevista coletiva vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta em 3 minutinhos, não saia daí. De volta com a entrevista coletiva, hoje sobre o fim das saidinhas temporárias dos detentos em feriados e datas comemorativas, que foi aprovado, né? Os vetos do governo federal foram derrubados pelo Congresso Nacional. No fim do bloco anterior, o doutor Henrique estava falando sobre o baixo número, né? O baixo percentual de presos que não voltam ou que cometem crimes. Mas eu gostaria de perguntar para o doutor Fernando sobre uma questão que às vezes aparece muito nas notícias, nas manchetes, e que, de uma forma geral, a sociedade acaba questionando. Por exemplo, um feriado ou uma data comemorativa, Dia das Mães ou Dia dos Pais, e aí um criminoso muito conhecido por um crime relacionado aos pais, por exemplo, vou pegar o exemplo da Suzane von Richthofen, ela tem esse benefício. Ou presos por crimes mais graves, né? O crime de homicídio, por exemplo. Como é que o senhor vê essa questão? Esse poderia ser um debate, esse é um problema, ou isso não é entendido dessa forma, dados tudo o que deve ser feito para se ter acesso ao benefício? Nós temos que nos descolar do senso comum para entender que a lei ela é genérica e abstrata, ela não é casuísta, ela não pode ser voltada para atender a casos específicos. Então, no universo de pessoas
que sofrem condenação, né, nós não podemos cercear direitos e benefícios que vão trazer muito mais civilidade para o processo do que retirar esses direitos de toda uma massa de pessoas por conta do sentimento, né, negativo de vingança em relação à casuística. E eu aproveito a pergunta para trazer um dado que eu acho muito relevante. Fiz uma breve pesquisa de que nos últimos 20 anos o número de agentes de segurança pública vitimados por crimes tem uma média de 70 policiais, vamos dizer assim, por ano. Nos últimos anos, houve um acréscimo. Segundo o Instituto Monte Castelo, é um instituto de São Paulo que faz pesquisas nessa área, e apurou que no ano de 2023 foram ao todo 141 policiais vitimados de crimes. A grande maioria, mais de 100 policiais, são policiais militares, um número bem mais reduzido de policiais civis, apenas um agente de Polícia Federal, e nós tivemos mais 9 policiais penais nesse universo. E aí a pergunta que fica, todos esses arredondados 150 casos que houve em 2023, deles, né, me parece que nenhum caso se encaixa na situação que nós vivemos em relação ao sargento Roger Dias, que dá nome à lei. Né? Então, é esse casuísmo que precisa ser evitado. E uma outra questão que fica, né? Quanto essa retirada de direitos vai custar para o Estado? Essa é a pergunta mais importante. Desembargador, como que fica, se mantida essa lei, essa mudança na lei, a questão das saídas daqui para frente, quem vai poder conceder e qual critério? E também parece que foi aprovada a exigência, a necessidade de exames criminológicos. O sistema dá conta de fazer isso? O exame criminológico é um outro problema à parte, né? O exame criminológico, ele é um exame que quase nunca se realiza, né? Que há uma fila enorme, o Estado não dá conta de realizar, então ele acaba virando um empecilho para a obtenção de direitos. Antigamente, quando ele existia, o Supremo Tribunal Federal, depois houve a discussão, acho que se não me engano, em 2001, por aí mais ou menos, houve uma discussão e houve a supressão dele na lei, mas o Supremo já tinha se manifestado, porque realmente ele cria um empecilho para a obtenção de direitos e é uma questão que a gente não pode, né, ter uma situação desse tipo, que o Estado não dá conta e impede que alguém adquira direitos. Eu queria só complementar uma coisa que o doutor Fernando falou, que é interessante também, que é essa questão do policial, que nós já temos na legislação uma qualificadora para a pessoa que vitima o policial, né, que está no artigo 121, ou seja, a pena é muito aumentada quando ele vitima o policial, né? E eu acho que uma outra coisa interessante... Nesse caso, ele não tem esse direito e esse benefício. Não. Ele não, e aí a gente tem, né, claro, a gente tem uma pena mais grave, muito provavelmente uma pena que se inicia em regime fechado, é um crime praticado com violência, ou seja, há critérios objetivos. Um tratamento mais rigoroso. E há também critérios subjetivos, ou seja, a gente esquece às vezes que há um juiz de execução penal, né? Inclusive, lamentavelmente, nesse caso do sargento Roger, a juíza que decidiu de maneira muito bem fundamentada, não havia nada que pudesse fazer crer que aquele cidadão cometeria esse crime. O direito penal, eu costumo fazer uma brincadeira, que é o seguinte, o direito penal é um zagueiro ruim de bola que chega atrasado. Ele chega depois que o fato aconteceu. Ele tenta dissuadir outras pessoas de cometer o crime. E eu fico me perguntando se suprimir a saída temporária vai fazer com que aquele cara que vai assaltar, vai praticar um crime, ele não vai passar pela cabeça dele, vou deixar de praticar um crime porque eu não vou ter saída temporária. Então, do ponto de vista de política criminal,
do ponto de vista dissuasório para não prática de delito, na minha opinião, ele é absolutamente inócuo nesse. Esse é a questão que eu acho que tem que haver uma discussão mais ampla na sociedade, ao invés de uma casuística. Eu repito, não é nenhuma insensibilidade em relação ao caso lamentável, né? Mas nós temos que tomar um cuidado maior. Mas vai ficar mais subjetivo e perder a previsibilidade daqui para frente. Daqui para frente, a questão é a seguinte, foi limitada, ou seja, não há mais, pelo menos por enquanto, né, a partir dos casos daqui em diante, dos presos daqui, dos condenados daqui em diante, não haverá mais a saída que não seja para cursos técnicos, etc. Não haverá mais aquela saída temporária que era para o convívio familiar, que, na minha opinião, é uma das mais importantes, porque tenta buscar com que aquele preso tenha contato com uma questão humanitária. E a gente corre um risco até de engrossar as fileiras do PCC, tanto com o preso que não pode mais ter contato com a família, quanto com, às vezes, até a própria família, que causa uma revolta. Então a gente também tem que ver que a gente pode estar criando um problema muito maior do que a gente não, sem dissuadir nenhum delito de acontecer. Doutor Fernando, o senhor acredita que essa discussão ela acaba sendo mais um fruto da polarização política? Porque a gente vê um lado, seria o lado da esquerda, muito a favor das saidinhas, defendendo a questão da ressocialização, e o lado mais à direita, totalmente contrário, e a gente até viu isso na votação. E eu até queria colocar uma questão a mais, porque a gente viu pessoas, até do meio jurídico, ou políticos do meio jurídico, se posicionando a favor dessa medida, né? Se isso também causa algum tipo de, como é que eu vou colocar, de decepção, assim, eu vou usar como exemplo, vários políticos se colocaram dessa forma, mas eu vou pegar o presidente do Senado, que é mineiro, Rodrigo Pacheco, é da área e se posicionou a favor do fim das saidinhas temporárias, né? Então, como é que o senhor vê esse tipo de posicionamento e se essa votação foi fruto da polarização? Sim, parece-me que há uma carga uma carga política até muito elevada, muito exacerbada nessa discussão, em que se opta por analisar esses aspectos de atendimento social e em detrimento de aspectos mais objetivos, né? E um aspecto muito importante que deixou-se de debater é exatamente o custo para o Estado da mantença dos encarcerados dentro dos muros do sistema prisional. No Brasil, a média mensal do custo com cada preso, e nós temos 893 mil pessoas encarceradas no Brasil, a metade condenados definitivamente e a outra metade proporcionalmente provisórios, mas que custam para o Estado, em média, R$ 1.850 por mês, que é muito maior do que o custo do ensino fundamental e médio de cada aluno, que é R$ 470, e sendo que aqui em Minas Gerais esse valor ainda é muito maior, porque é da ordem de R$ 3.700. Então, me parece que uma discussão que se tornou política deixou de considerar todas essas consequências para a própria sociedade, que é quem vai pagar essa conta. Desembargador, no fundo dessa discussão tem essa defesa do endurecimento das penas, né? Que tipo de efeito isso pode ter para a segurança pública, para a criminalidade e para essa ressocialização? Olha, Orion, nós temos, como disse o doutor Fernando, 893 mil presos. O terceiro maior população carcerária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Ganhamos da Rússia, né? Com o tamanho que a Rússia tem. Eu vejo o efeito muito inócuo, pelo motivo que eu disse. Eu não acho que é um elemento dissuasório. Não há nenhum problema em defender endurecimento punitivo. Há quem defenda, há pessoas com uma linha de pensamento mais que a gente chama de lei e ordem, enfim. Mas isso tudo tem que ser fundamentado. O problema que nós temos hoje é política criminal feita de maneira demagógica. Se há fundamento, e deve haver fundamentos para a defesa da supressão ou da diminuição da saída temporária, claro que há. Desde que sejam fundamentados, a discussão é bem-vinda. Toda discussão sobre qualquer instrumento penal,
de execução penal é sempre bem-vindo. O problema é que isso tem sido feito no atropelo, baseado em casos concretos, lamentáveis, e aí a gente não tem uma discussão que envolva toda a população. Será que a pessoa que vai ser assaltada pensa que normalmente ela quer que o cidadão seja dissuadido de assaltá-la? E, na minha opinião pessoal, isso é realmente inócuo para esse fim. Fala-se muito sobre um Código Penal muito atrasado, né? Na opinião dos senhores, tem alguns outros pontos que seriam prioritários em relação ao que foi debatido? Assim, tem alguns artigos que estão muito mais defasados e deveriam ser prioridade? Como é que os senhores veem essa questão? Na minha opinião, o Código Penal e a Lei de Execução Penal não tem problema nenhum. É claro que tem um crime aqui, um crime ali, que pode ser suprimido, mas a própria sociedade vai afastando a vigência desse crime. Até outro dia a gente tinha o adultério como crime, mas ele vai sendo afastado. Então, assim, na minha opinião, o direito penal e a execução penal, elas não têm problema. Nosso problema reside no processo penal. Nosso processo penal é de 1942, baseado no Código Rocco italiano, que é da época fascista. E ele, claro, foi tendo uma leitura constitucional e evoluindo, mas ele ainda tem uma lógica muito a gente chama de liberdade provisória e prisão preventiva. Ou seja, será que a liberdade... Então, assim, a gente tem uma lógica que não é condizente com a sociedade atual. Há projetos de Código de Processo Penal novos, mas acaba que a gente tem uma demora. Então, na minha opinião, o gargalo, não sei se o doutor Fernando concorda comigo, eu lido com isso no dia a dia, o grande problema no Brasil não é o direito penal, é o processo penal que fica muito esquecido. Reta final, doutor Fernando, concorda ou discorda, porque está realmente encerrando? Concordo, embora acredite que o Código Penal brasileiro é um código seletista, que muitas vezes pune com mais rigor a parcela mais vulnerável da população, que é o pobre. E essa distorção, essa desorganização do Código de Processo é que prejudica sobremaneira. Então, o que o Estado, se quiser prevenir e coibir a violência, deve fazer? Instituir políticas públicas de prevenção aos crimes. Perfeito. A entrevista coletiva está terminando, passou rápido. Muito obrigado pela participação do desembargador Henrique Abiakel, também do defensor público Fernando Marteleto, me desculpe. E obrigado também, União. Até a próxima. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado para você aí de casa. Fica agora com o Jornal da Band e um ótimo final de semana.